Fala rapaziada, tudo beleza? Quem tá falando é Danilo Coelho, tá? A gente tá aqui querendo falar um pouco mais sobre algumas ferramentas da gestão de banca e o assunto que a gente traz hoje seria o método de ciclos, que é uma forma de gestão de banca, pode ser considerada uma forma de gestão, tá bom? Então galera, a gente vai abordar esse assunto hoje nesse vídeo, beleza? Então Gabi, solta a vinheta, meu brother! Beleza, então, pessoal. É o seguinte, sem delongas, sem muita conversinha, se gostar do conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, a gente vai estar postando novos vídeos, novos assuntos e logo logo vai ter muita novidade pra gente aí, tá bom? Vamos lá, direto pro que interessa. Você já deve ter ouvido falar sobre diferentes formas de gestão de banca. Já se falou de stake variável, já se falou de stake fixa, já se falou em deixar dinheiro dentro da casa, já se falou em deixar valores separados para investimento na carteira virtual e aí você vai depositando e sacando à medida que você realiza as operações, tá? E dentro desse processo existem algumas ferramentas que você pode utilizar juros compostos como seu parceiro, olha que bacana, juros compostos, usando uma ferramenta favorável para a gente, tá? E uma outra ferramenta que a gente pretende estar citando em um outro vídeo, que é a ferramenta do Martingale, que é uma ferramenta muito utilizada no sistema de mercado financeiro, quando o cara está fazendo operações em pares de moeda, em mini índices, em contratos, em diferentes ativos. Em alguns casos, alguns traders utilizam essa ferramenta do Martingale. A gente vai falar um pouco mais sobre ela no próximo vídeo, tá? O assunto aqui é o método de ciclos. Gente, o que seria o método de ciclos? O método de ciclos ele é baseado em uma ferramenta de juros compostos, onde você faz operações sobre operações, você efetua a primeira, depois o resultado da primeira você efetua a segunda, o resultado da segunda você efetua na terceira e assim vai. E aí fica a teu critério fazer operações, ciclos, métodos de ciclos com 2 operações, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 operações. Mas vamos lá. Isso é aleatório? Não, isso não é aleatório. Isso vai depender da sua taxa de assertividade. Deixa eu trazer um exemplo para vocês aqui de um dos métodos que eu tenho aqui. Eu tenho uma planilha onde eu fiz a catalogação, né? Eu fiz o processo de validação de um método que eu tenho, tá? Então, nessa planilha, eu tenho os eventos que ocorreram, certo? Tá aqui data, o minuto que foi chamado, qual foi o jogo, qual é o placar que tinha, quem é que estava jogando em casa, quem estava jogando fora, qual era a competição, qual era o handicap relativo e qual foi o status da operação, tá? Depois eu ainda adicionei em um outro momento em que minuto ocorreram os gols, porque esse foi um método formatado para over limite, tá? Então, gente, perceba o seguinte: eu tenho aqui uma forma de rastrear determinados momentos do meu método, que você percebe que eu tenho uma sequência de greens, certo? Eu tenho uma sequência aqui, ó, por exemplo, de 11 operações em green direto, certo? Sem perder. Ou seja, eu posso, através desse método, utilizar, por exemplo, a minha ferramenta de ciclos de 4 operações, tá? Só que o método, ele tem variâncias, né? Ele tem as mudanças de comportamento mediante a característica das equipes, das competições, o contexto que tem a partida. Tudo isso, e entre várias outras informações, vão trazer variâncias ao método. Mas o que importa, de fato, é que no final você tem um saldo positivo, você tem uma liquidez bacana, tá?
Então, dentro desse método, sabendo que eu tenho uma variância de às vezes acontecer de só acertar 4, certo? E depois tomar 2 reds, ou então de acertar uma, tomar um red, depois tomar green, depois outro red. Então, qual é a forma que eu trabalho, por exemplo, atualmente, tá? Eu trabalho da seguinte forma: seleciono determinadas competições, por exemplo, quando eu pego aqui, ó, da Austrália, vamos pegar aqui só as competições da Austrália. Olha só que interessante. Pronto. Olha só que bacana. Como é interessante você filtrar o método que você formatou para daí você trazer base para sua gestão de banca. Se eu fazer um método de ciclos concentrado simplesmente em uma única competição, e nesse caso une um único país, aqui ó, unindo todas essas competições diante dessas partidas, eu tive um red e uma sequência de, deixa eu ver aqui, 10 greens, né? Então eu poderia, claro, tranquilamente aqui fazer um ciclo de 4 operações. Ah, Danilo, como assim ciclo de 4 operações? Vamos lá, vamos voltar para outra páginazinha aqui, ó. Vamos imaginar que você tem uma stake de R$100, tá? E nessa stake você faz uma operação com a odd a 1.80, tá? Qual vai ser o resultado do saldo final caso essa aposta aconteça, né? Caso ela dê certo, né? Dê green. Então a gente tem aqui, ó, 100 vezes esse valor. Beleza. Só que agora é o seguinte: esse valor aqui, você coloca ele, vamos colocar aqui, ó, primeira operação. Vou botar abreviado aqui, tá? Primeira operação. Eu botei o valor de stake de R$100, a odd foi essa, e o retorno obtido foi esse aí. O lucro foi de R$80. Beleza? E o lucro basicamente, eu vou botar logo como fórmula aqui, será esse valor menos o valor que foi investido. Então você tem R$80 de lucro. Agora vamos pensar o seguinte: vamos colocar aqui esse valor descendo aqui, tá? Agora vamos repetir esse valor aqui, ó, 180. E vamos descer essa fórmula aqui. Olha só que interessante. A gente tinha 180, efetuamos a segunda operação, certo? Efetuamos a segunda operação, tivemos o valor com a cotação de 1.8 e tivemos o valor de retorno de R$324. Nesse caso, eu já tenho um lucro de R$144. Olha só que loucura, pessoal. Juros compostos fazendo esse trabalho pra gente. Tá bom, eu sei que meu método dentro daquela competição, eu posso ter uma extensão maior de greens, né? Mas, pô, vamos para analisar direitinho, gente. Qual é o investimento que a gente faz hoje, que a gente pega R$100 e transforma em R$324, de repente em um dia, por exemplo? Porque isso, por exemplo, pode correr de um dia ter jogos e aí você conseguir fazer no mesmo dia, dentro da mesma competição, pode acontecer. Como você pode esperar outro dia para pegar uma outra liga que você tenha esse nível de resultado, esse nível de assertividade, e aí você conseguir captar esses resultados, tá? Mas vamos lá, 2 operações 100 para R$324. Gente, isso é loucura, isso é R$224 de lucro em 2 operações, tá?
Agora vamos pensar se a gente fizesse um ciclo de 4 operações. Vamos simular aqui, vamos botar aqui. Terceira operação, certo? O valor do retorno aqui foi 324, tá? Fazendo outra operação com a cotação de 1,8, a gente tem agora o valor de R$ 583. E o nosso lucro nesse caso, considerando o valor de 324, só nessa operação a gente teve um lucro de R$ 259. Não se esqueça, o valor inicial investido foi R$ 100, tá? O valor que você aplicou aqui já é a resposta dos resultados das operações que você fez, tá? Mas esse valor ainda não é real. Por que eu digo que ele ainda não é real? Você não sacou. Ele está dentro da sua casa de aposta, porém você tem que tratar esses valores com responsabilidade, pois o propósito que a gente está dentro da casa de apostas é investimento, não é perder dinheiro, né? Então, a gente fez a terceira operação e consegue captar R$ 259 de lucro. Se a gente pegar esse valor em uma quarta operação e colocar aqui, ó, aqui igual essa, beleza, e fizer outra operação com 1,8 de cotação, gente, olha só que absurdo, a gente tem um retorno de R$ 1.049, sendo que o lucro sobre esta única operação foi R$ 466. Mas espera aí, vamos para lá para analisar. O nosso primeiro valor, o valor que a gente entrou na origem desse ciclo foi R$ 100, tá? E a gente tem aqui no final o valor de R$ 1.049, ou seja, o seu retorno líquido no ciclo foi de quanto? A gente pode dizer que ele foi igual a esse valor menos o valor inicial. Gente, pense que loucura. A gente está transformando R$ 100 em R$ 949,76. Gente, isso é muita coisa, meu irmão. Tá doido, bicho. Então, galera, é o seguinte. Se a gente tem método, a gente tem como rastrear as nossas operações. A gente tem como trazer os melhores mercados que favoreçam, né? Que venham a favorecer o nosso método. A gente encaixa essa ferramenta dos ciclos dentro do nosso método. Pessoal, é cacetada, é pancada, gente. Dá para lucrar muito bem. E lógico, gente, não vamos vender ilusões aqui, tá? Vai acontecer de um momento ou outro você perder no meio do ciclo. Você chegou, fez a primeira operação, deu 180, na segunda, red. Daqui a pouco você chegou, fez a primeira, fez a segunda, terceira, na quarta, red. Então eu recomendo o quê? Para você começar, comece com 2 operações, bicho. Em qual mercado financeiro, em qual tipo de investimento você vai pegar R$ 100 e transformar em R$ 324 em um espaço curto de tempo? É muito difícil, é muito complicado, tá? Então, outra coisa, por que eu sou a favor dessa ferramenta? Porque pense o seguinte, quando a gente está lá na banca, aí a gente faz uma aposta de 10, em uma cotação 1,8 volta 18, certo? Aí você entra outra de 10, numa cotação 1,8, outra 18. Beleza. Só que aí depois, vou tirar daqui, que está com característica diferente.
Você entra com outra entrada de 10, tem um retorno de 18, beleza? Estou simplificando aqui, tá, gente? Aí daqui a pouco você entra com 10, toma head. Daqui a pouco você entra com 10 novamente, toma head. Daqui a pouco você entra com 10 novamente e aí você toma um head. Pode acontecer de você tomar 2, 3, 4, 5 heads seguidos. Por exemplo, eu tenho um método aqui. Se eu trabalhar com todas essas competições, eu estou sujeito à possibilidade desse erro, dessa falha, certo? Então, diante disso, o que eu preciso fazer? Eu preciso segregar as ligas que me dão melhores retornos, né? Que vão me dar retorno certo, e aí aplico o método de ciclos. Ah, Danilo, mas qual a finalidade disso? Alavancagem, gente. Você, utilizando a ferramenta, você pode alavancar a tua banca passo a passo, sem pressa, sem agonia. Você não tem 100 reais, faz com 10. Você não tem 10, faz com 5. E vai fazendo. Esqueça valores e pensem em porcentagem, tá? Ou seja, se eu pegar o valor de R$1.000, vamos ver aqui, ó, 1.049 dividido por 100. Não foi. Então vamos lá. Vamos para a calculadora aqui, rapidão. Se a gente pega 1.049 dividir por 100, a gente tem 10, né? Só que isso multiplica por 100, porque esse é o valor fracionário. A gente quer saber o valor em porcentagem, tá? Então a gente multiplica, deixa eu ver aqui, multiplica por 100. Então, gente, a gente teve nesse lance aqui 1000% de retorno. Gente, isso é loucura. Então vamos falar o valor correto, tá? Qual foi o valor da diferença? O valor da diferença foi de 949,76. Então o valor correto, desculpa, gente, o valor correto a ser aplicado é esse aqui, ó. Vamos corrigir, vamos. 949,76 sobre o valor que foi investido lá, tá? Isso aqui, né? Agora aqui a gente multiplica por 100, que é a porcentagem. Então a gente conseguiu multiplicar isso em 949%. E, gente, isso é muita coisa, não é possível. Então, por que não utilizar essa ferramenta? Com inteligência, com método, com gestão de banca, com tudo certinho. Gente, é cacetada. Então eu digo, desenvolva o método, segregue, refine, selecione as ligas com as quais você vai trabalhar e após realizar todo esse estudo, encaixe o seu método de ciclos dentro do método. Fez isso, é sucesso, é alegria e é lucro certo. Beleza? Valeu, galera. Eu fiquei muito feliz em poder estar trazendo esse material para vocês, porque eu acredito que dentro do que eu já vi na parte do YouTube, eu nunca vi materiais agregados a métodos, a ciclos, e eles se comunicando. Eu achava que esse assunto era muito importante e muito bacana de trazer aqui, beleza? Logo a gente vai estar trazendo novos vídeos, novos materiais, coisas muito interessantes para vocês utilizarem no dia a dia, beleza? Valeu, pessoal, um grande abraço, boa noite e vamos pra cima. Tchau, tchau.